todos. Queria agradecer a presença da imprensa regional, queria agradecer a todos os presentes aqui, né? Queria saudar Dona Marilda, dizer da honra de tê-la aqui conosco, dizer para a senhora que eu estou ficando enciumado, porque minha esposa fala da Dona Marilda o tempo todo, Braz. Queria agradecer muito meu companheiro, e eu nunca neguei que é o melhor deputado de São Bernardo, eu sempre me aceitei ser o segundo, viu, Bárbara? Nosso líder da bancada por muitos anos, primeiro secretário da Assembleia, companheiro Teonílio Barba, saudar minha digníssima esposa, Cristiana, saudar o presidente do meu partido, Cleiton Coutinho, Haroldo, do presidente do PDT, o nosso coordenador da Macro, do Partido dos Trabalhadores, Braz Marinho, saudar o companheiro Jorge, presidente do PCdoB, Grande Cabreira, que está me devendo um novo convite para a gente ir à casa dele, viu, Tordinho? Está prometendo, e eu vou cobrar de público, quem sabe você me chama lá de novo para a gente continuar aquele jantar que estava muito gostoso, querido Cabreira, presidente do PSB, saudar o Rafael, presidente do PV, saudar outros companheiros que têm nos ajudado nessa organização dos partidos, que estão aqui hoje, Diogo, e no nome do Diogo, saudar os demais. Queria saudar o Dr. Dib, né? Dr. Dib foi vereador em São Bernardo, médico, foi vereador, foi secretário de saúde da cidade, foi vice-prefeito, foi prefeito reeleito, foi deputado federal e foi presidente da Anvisa. Né? Quero dizer da honra de estar ao lado dessa pessoa e contar rapidamente como é que tudo isso começou. Né? Quando não estava ainda definido o meu nome, né, eu já amigo do Dr. Dib, tomando um café com ele, sempre que podia almoçava, tomava um café com ele, e Donizete até que organizou essas prosas todas, né, Doni? E aí eu contei para ele que eu tinha acabado de ser convidado para lembrado que o meu nome seria um dos nomes a ser pensado para representar o Partido dos Trabalhadores nas urnas aqui de São Bernardo, mas que não tinha nada ainda fechado, que nós ainda não tínhamos definido, que isso seria um debate amplo. À época, o nome do deputado Teonílio Barba também era um forte nome a vir ocupar essa posição, e ele, quando eu contei para o Dr. Dib, ele falou: olha, se for você, conte comigo que eu vou querer te ajudar. Então, tudo começou assim, começo do ano passado, Dona Marilda. Né? E ele falou: olha, se for isso, você conte comigo. Né? E eu falei: doutor Dib, mas não sei se é isso, ainda tem todo um debate interno. Né? E assim começamos. Quero saudar também o sempre deputado, presidente da Câmara dessa cidade, deputado estadual, vereador por 4 mandatos, também foi candidato a vice-prefeito em 2016, foi subprefeito da capital, subprefeito aqui de São Bernardo, meu querido Ramiro Neves, quero pedir uma salva de palmas para ele. Aproveitar já, saudar também o coordenador da nossa campanha, que também foi secretário municipal por 8 anos e foi pré-candidato a prefeito, não, foi candidato a prefeito em 2016, mas, assim, eu sempre gosto de lembrar que foi tesoureiro do Sindicato também dos Metalúrgicos, assim como o Barba, Tarcísio Século, quer pedir uma salva de palmas. Mas dizendo a vocês, dando continuidade, gente, ali começou uma lógica, uma torcida muito grande do Dr. Dib para que o nosso nome fosse o nome efetivado. E desde então, o Dr. Dib colocou o seguinte: Fernando, seja para distribuir papelzinho, seja para fazer visitas, conte comigo, porque, e trazia ele, e eu trazendo a ele também, as preocupações dos rumos que São Bernardo estava tomando.
do empobrecimento que São Bernardo vivia de forma ímpar, uma cidade pujante, uma cidade que sempre empregou, uma cidade rica, sempre uma das cidades mais ricas do Brasil, e muitas indústrias indo embora, muitas empresas fechando, comércios fechando, e habitualmente as nossas conversas, independentemente do nosso nome ter sido lembrado para vir pré-candidato a prefeito, tinha ali sempre pautado nas nossas mesas, nas nossas reuniões, São Bernardo do Campo, e o momento que São Bernardo vinha tendo, os retrocessos que vinham acontecendo na nossa cidade, em todas as áreas. Esse era o foco das nossas conversas constantes. E aí veio vindo, efetivou o nosso nome. Eu falei, doutor Dib, nós estaremos candidatos. Ele falou, Luiz, mais do que nunca, quando começar a visita, se quiser, eu vou visitar com você, quero te apresentar para os meus amigos. E foi assim, mas é fato que toda aquela história que a gente vinha comentando das condições da nossa cidade, elas foram avançando, porém negativamente, em relação às questões orçamentárias, questão da saúde, do desfazimento do patrimônio público, o prefeito vendendo isso, vendendo aquilo, né? E nós fomos construindo essa nossa pré-campanha com muito apoio moral, né? E inclusive muitos aconselhamentos do Dr. Dib. É fato que na construção dos partidos, né, nós acabamos construindo, Dr. Dib, juntamente com o Cabreira, juntamente com o querido Ramiro Meves, né, assumiram o comando do PSB e começou um debate, inclusive a nível nacional. Era um problema muito grande, imaginem o candidato do Lula estar no PT e o PSB, o candidato do vice-presidente da República, está num outro partido. Então, o que foi feito? Né? Um debate a nível nacional que envolveu o vice-presidente da República, que envolveu o ministro Márcio França, que envolveu o ministro Luiz Marinho, que chegou à mesa do presidente Lula, e o debate foi que, efetivamente, nós teríamos que pensar pela cidade, não pela minha candidatura, mas pelas condições que hoje passa São Bernardo e as necessidades de socorro que hoje São Bernardo precisa. Nós precisamos ter uma chapa que repetir aquela coligação que se deu de vontades e política que se deu para o debate nacional, para a disputa nacional, com o PT e o PSB juntos. Isso foi avançando Brasília, nós fomos avançando do lado de cá, diálogos foram sendo sondados, Dr. Dib, o PSB colocou a possibilidade do Dr. Dib vir. Nós tínhamos também outras opções que a gente costurava, independente, porque nós não sabíamos se a dona Marilda ia liberar também, porque ele se diz dono da vontade, mas é até a página 2 só, viu, Bárbara? Se na página 3 vem o veto ou não. E além da dona Marilda, também os filhos, né? E aí é fato que nós fomos avançando, Brasília foi avançando, culminou com a consulta nossa, as nossas grandes lideranças, deputado federal Teonílio, já estou profetizando, Barbá, deputado federal Vicentinho, deputado estadual Teonílio Barba, o PT, e fomos avançando nisso, culminou com um convite formal do ministro Luiz Marinho ao Dr. Dib para topar esse desafio com uma condicionante grande, o diretório do PT aprovar, né? E nós sentamos sob a batuta do Cleito Coutinho, sentamos para discutir com a executiva do Partido dos Trabalhadores, que de forma unânime, né, definiram que esta aliança é a melhor aliança que nós podíamos firmar hoje para poder enfrentar as urnas, trazendo a experiência, trazendo a vivência,
trazendo prestígio eleitoral e político, além de todo o seu conhecimento da cidade, né, se reforçando junto a nós para que nós pudéssemos fazer a melhor disputa e, se Deus quiser, vencermos essas eleições e retomarmos o desenvolvimento da nossa cidade, retomarmos a produção dessa cidade, trazermos novos investimentos via governo federal, voltar a construir casas, melhorar a saúde, melhorar a educação, mas, sobretudo, a grande preocupação nossa sempre foi com as condições financeiras que a atual gestão está deixando a nossa cidade. E aí, partindo para a minha conclusão, né, quero dizer à imprensa, né, aqui presente, é muito importante vocês se inteirarem a nível do empobrecimento da nossa cidade e endividamento da nossa cidade. São Bernardo hoje é a segunda cidade que mais deve no Brasil, perde apenas para a cidade do Rio de Janeiro. Aquela São Bernardo, que era a 13ª cidade mais rica do Brasil, hoje é a segunda cidade que mais deve no Brasil. É uma cidade que teve uma queda violenta na sua arrecadação, em virtude da fuga das empresas, sem nenhuma ação política para que isso mudasse. Foram 12 grandes empresas que saíram daqui, que deixaram de arrecadar para o município, né, que desempregaram e, em virtude dessas fugas de empresa, hoje o nosso comércio sofre violentamente, desde restaurantes, bares, padarias, lojas, e isso tem trazido um empobrecimento muito grande. Então, essa aliança, né, PT-PSB, juntamente com a federação que é formada PT-PV e PCdoB, com a aliança PSOL e Rede, junto com PDT, Solidariedade, Mobiliza e Democracia Cristã, né, são 7 partidos, 7 chapas de vereadores que vêm às urnas, junto com o Luiz Fernando e Dib, para que a gente retome essa cidade e faça de São Bernardo, e aí eu vou buscar o slogan do Dib, um lugar melhor para se viver. Gente, queria saudar a todos, agradecer a presença, e sem mais delongas, né, antes de ouvirmos o Dib, eu queria passar, até porque já me passaram direto, mas queria ouvir rapidamente o deputado Teonírio Barba para deixar sua saudação. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz. Quero saudar o Rafael, o Cabreira, o Jorge, o Braz Marinho, nosso coordenador, o Haroldo, o Leite Coutinho, a Marilda, a Cris, em nome das duas, saudar todas as mulheres presentes, saudar o nosso pré-candidato a prefeito, Luiz Fernando, e saudar o Dr. Dib, né? E dizer a você, Dib, bem-vindo, né? Porque a vinda sua para essa chapa é muito importante. E é muito importante o gesto que você fez, porque o gesto de quem já foi prefeito da cidade. Você foi prefeito por 6 anos dessa cidade, né? Meio mandato e depois o mandato onde você se elegeu prefeito. Qualquer outro no seu lugar poderia reivindicar, falar, não, eu quero encabeçar a chapa, porque eu já fui prefeito, já tenho experiência, né, Cabreira? Poderia reivindicar isso. Não, o Dib reconheceu a deficiência do governo 8 anos do Orlando, que existe aqui em São Bernardo, o desmonte da cidade, os ataques que ele tem feito a pessoal de baixa renda que mora em áreas de risco, ao invés de resolver um aluguel social ridículo, né, que você não aluga um cômodo na periferia. Então, tudo isso ajudou com que o Dib viesse compor essa chapa, né, e nós apoiamos tranquilamente, viu, Dib, a sua vinda. Em nome do... cumprimentar o Caramelo aqui, que está aqui, e o Tarcísio, que é o coordenador da campanha, em nome dos dois, eu cumprimento o sindicato dos metalúrgicos do ABC e todos os sindicatos da região que estão envolvidos nessa campanha.
Todos os sindicatos da região estão envolvidos nessa campanha em apoio à nossa chapa. O sindicato não apoia, os dirigentes sindicais é que apoiam. Cumprimentar meu amigo Ramiro Neves, também foi um dos propositores dessa candidatura do DIB a vice, foi um dos articuladores, né? Então, você veio muito bem apoiado, né, para compor essa chapa. Então, quero desejar boa sorte e dizer que nós, do Partido dos Trabalhadores, se a gente tiver que fechar a sala e brigar, nós vamos fechar a sala e brigar lá dentro, mas nós vamos sair para a rua unido, né, a federação reconstruindo o Brasil, PT, PCdoB, o Partido Verde e os partidos que toparam, comprou essa frente aqui ampla para a gente nós vamos ganhar as eleições na cidade de São Bernardo. Nós vamos ganhar as eleições. E vocês vão ver nós unidos o tempo todo, defendendo todas as bandeiras que essa frente ampla vai compor. Que não é um plano de governo só do PT. Tem que ser um plano de governo que contemple essa frente ampla de partidos. Então nós temos gente cuidando disso, todos os partidos têm gente cuidando disso, então é muito importante. E agradecer o instrumento, né, da nossa imprensa regional, que é uma imprensa que sofre muito por ser vários órgãos pequenos, né, perde para as grandes, então, mas todo mundo lutando aqui para sobreviver, e nós ganhando a prefeitura, nós queremos ter uma boa relação com vocês, né, para estimular cada vez mais que o debate na comunicação é um debate salutar e importante para aqueles que defendem a democracia. E nós defendemos a democracia e defendemos uma imprensa livre, autônoma e independente. Então, muito obrigado, Luiz. Boa sorte para todos nós aqui. Sem mais delongas, passar agora a palavra ao nosso, se Deus quiser, próximo vice-prefeito dessa cidade, Dr. William Dib. Bom dia a todos. Prometo que eu vou falar bem pouquinho, para a gente poder fazer as perguntas que a coletiva de imprensa quer fazer. Queria saudar o meu parceiro, hoje meu novo parceiro, o Luiz Fernando, meu deputado estadual, a sua esposa, Cris, saudar a Marilda, saudar o nosso deputado estadual, Barba, e para economizar, vou saudar o meu presidente do partido, o Cabreira, do PSB, e o Cleiton, do PT, junto com o Braz, que é o nosso coordenador. Sintam-se todos cumprimentados para a gente encurtar. Há mais ou menos 30 dias, um pouco mais, a gente fez uma coletiva de imprensa para dizer que eu estava me filiando ao PSB e o PSB colocou à disposição do PT a indicação do meu nome para vice-prefeito. Vocês questionaram, eu falei assim, é isso aí, né? Ontem, depois de um convite formal do ministro e ex-prefeito Luiz Marinho, que eu muito me orgulho, houve uma reunião do diretório do PT que homologou a nossa pré-candidatura a vice-prefeito. Então, hoje a gente está fazendo a segunda coletiva para confirmar essa ideia que começou há um pouco mais de um mês. O Luiz já descreveu a nossa relação, que é uma relação muito mais de amizade, de admiração, do que de negócio, de importância. E eu tenho uma história, eu acho que é até bonitinha. Eu fui vereador, fui secretário de mais de 7 tipos de secretaria, fui vice-prefeito, fui prefeito reeleito, o mais votado do Brasil e o mais votado da história daqui da cidade. Fui presidente da Anvisa, tenho orgulho de ter liberado a cannabis medicinal e que salvou milhares ou milhões de pessoas
no nosso país da falta desse produto. Então, o que eu deveria fazer? Ficar em casa, né, de pijama. Né? Mas quando a gente viu a situação da cidade de São Bernardo, em que eu devo muito a ela, né? Eu fiz um programa com o Luiz, no qual eu contei a minha dívida, a minha grande dívida, eu devo tudo para São Bernardo. Eu vou repetir rapidamente. Eu entrei na faculdade de Botucatu para fazer medicina. E eu não tinha recurso para pagar, viver em Botucatu. Eu tinha que morar lá, comer, pegar 4 ônibus por dia, porque a faculdade é fora da cidade, e comprar livro, né? Eu fui na Secretaria de Educação, disse que não podia ter bolsa de estudo, porque a faculdade era de graça. Era de graça. Aí eu fui falar com o prefeito. Eu não fui atendido pelo prefeito, fui atendido pelo oficial de gabinete, e ele pediu para mim fazer uma carta para o prefeito. Bom, para resumir, eu fiz uma carta, e a prefeitura me deu uma bolsa de estudo por 6 anos. 6 anos. E nunca pediu para eu reembolsar. Né? Ao contrário, depois de formado, o prefeito de plantão ligou para o meu pai, dizendo que eu devia vir para cá para trabalhar na prefeitura. Vocês acham que eu devo pouco ou muito? Eu devo muito a essa cidade. E vendo o que esse último governo, esses 8 anos, conseguiu desconstruir a cidade, eu acho que eu tenho o dever de me juntar a todos nós aqui, que estão aqui com o Luiz Fernando liderando, para a gente virar essa página, uma página negra na nossa história. Então, essa é a explicação por que eu voltei. Né? Eu voltei por um sentimento estranho, que chama indignação, mas é o que me trouxe de volta. Não é possível a gente ver uma cidade que tem Rodoanel, Anchieta, imigrantes, porto próximo, aeroporto próximo, ver evasão de empresa. Qual a explicação? Trocamos empregos de 5, de 7 mil reais por mês por 1.500 nos supermercados. Evasão não é só evasão, sair daqui. Quantos comércios fecharam? Quantos restaurantes da cidade fecharam? Quanto que vale o imóvel aqui em São Bernardo depois desse governo? Quanto que vale? Tenta vender. Então, eu acredito que a gente pode se dar as mãos e tentar reconstruir a São Bernardo, que merece ser reconstruído e merece ter um governo liderado pelo Luiz Fernando, que é competente, capaz, e eu tenho certeza que fará um grande governo, um governo transformador para São Bernardo. Obrigado. Gente, está aberto para quem quiser fazer perguntas. O Vinícius é quem vai coordenar. Pode ser sem microfone a pergunta? Pode ser sem microfone a pergunta? Pode ser. Fala com o microfone. Todo mundo ouvir, para poder entender a resposta. Bom dia. O senhor falou que o Arco de Alianças está com 7 partidos. Existe a possibilidade de ampliação dessa aliança? Sempre existe, né? Até a data da convenção, que vão se dar por volta de julho, as convenções partidárias, sempre é possível recebermos mais partidos e outros apoios, né? É fato que hoje a gente starta o processo com o maior número, com a maior chapa de candidatos. Nós temos 203 pré-candidatas e pré-candidatos a vereador, né, com 10 partidos ao todo, somos 10 partidos com 7 chapas. Né?
sempre estamos trabalhando, sempre, para que a gente possa trazer novos parceiros, porque assim, o que nós estamos fazendo um debate, não é um debate de poder, nós não estamos fazendo um debate é a cidade. Essa aliança que hoje nasce, que acontece aqui, como se deu a aliança Lula-Alckmin, era uma aliança improvável. Nunca duvido que alguém aqui tenha pensado a possibilidade do Dr. Dib, que já foi o que foi, como disse o Barba, se topar, né, fazer um gesto tão nobre desse de compor uma chapa para retomar a cidade. Mas, assim, é o que aconteceu, o improvável se tornou real, né, e hoje nós estamos buscando, se pudermos ter mais apoios. Então, assim, não é algo definitivo que nós vamos só com esse grupo para a eleição. Se pudermos fortalecê-lo, é o que faremos. Bom dia a todos. Gabriele Tricânico, da Guardiã da Notícia. Gostaria de saber quem vocês gostariam de enfrentar no segundo turno. Eu aprendi que a gente não escolhe adversário, né? Primeira briga, e com muita humildade, trabalhar para que a gente vá para o segundo turno. É uma eleição de 2 turnos. Para chegar no segundo degrau, você tem que pisar no primeiro degrau. Óbvio, se a gente conseguisse já definir que isso nós vamos direto para o segundo degrau, seria um sonho, mas não temos preferência. Eu acho que o povo de São Bernardo é quem vai dizer. Respeitamos todos os nossos adversários. Quer complementar, doutor Dib? Eu prefiro não ter segundo turno. Sabedoria. Isso é sabedoria e experiência. Bom dia, Luiz Fernando, doutor Dib, Barba, todos da mesa, Marilda. Joaquim Alessi, do ABCD Real. E eu estava prestando atenção nessas colocações, tanto do Luiz Fernando quanto do Dib, falando da união que parecia improvável em 2022 entre o presidente Lula e o vice Geraldo Alckmin, né? Houve muita briga, né? Como o Barba disse, já. O pessoal se junta lá, fecha as portas do PT e briga. Tinha gente que era completamente contra a candidatura do Geraldo. E eu vejo isso também, a gente que acompanha a política aqui há um pouquinho de tempo, vocês sempre tiveram posições bastante diferentes. E quando eu vejo, por exemplo, o Dr. Dib falando da fuga das empresas, você também, Luiz Fernando, e lembrando das posições diferentes, eu quero saber, vocês estão dispostos a abrir mão de alguns conceitos anteriores e juntar essas duas formas de entendimento da cidade, que são bastante diferentes, e até que ponto isso pode até melhorar o desenvolvimento de uma gestão? Como quem é mais importante fala depois, eu vou deixar o Dr. Dib para dar a segunda resposta. Você viu que a resposta dele matou na primeira consulta, né? Eu vou dizer uma coisa para você, Joaquim, quando nós resolvemos nos unir, nós abrimos mão de muitas coisas, né? Quando o improvável se tornar provável, você precisa de ter um foco maior. O que uniu Lula a Alckmin foi o Brasil, e o que uniu o Dib a mim é São Bernardo. Óbvio que quando você une duas pessoas, várias ideias, você tem que abrir mão. O deputado Barba, quando colocou a respeito do plano de governo, ele disse que não seria o plano de governo do PT, seria o plano de governo de todos esses partidos que estão juntos. Quando você une Marilda e Cristiana, Dib, Luiz Fernando, você está unindo experiências diferentes, vivências diferentes, olhares diferentes. Agora, você vai reunir esses olhares todos quando você pega o foco de São Bernardo. E eu acho que daí nascem coisas melhores. Quando a política é a arte de você negociar, a arte do bem comum.
E o bem comum não é aquilo que eu acho que é bem comum, é aquilo que nós achamos que é o bem comum. Essa é uma postura nossa, né? A gente dialogar internamente dentro do PT. Quando o Barba fala, a gente se fecha e briga, é porque quando a gente sai dali, a gente sai com um único propósito e a gente luta com todas as forças por aquele propósito. Conosco vai ser da mesma forma. Dr. Dib, às vezes eu penso isso, ele fala, eu acho aquilo. E a recíproca é verdadeira. Às vezes ele fala, eu penso isso, eu acho aquilo. Né? O amadurecimento, essa junção de ideias, eu acho que torna uma ideia muito melhor. Eu acho que a resposta está mais que satisfatória. Mas só para lembrar, eu tenho a impressão que, como eu conheço você há muitos anos, que você lembrou de conceitos antigos, numa economia extremamente diferente, num estado social totalmente diferente. Eu acho que todo mundo mudou, e o PT também se adaptou. Essas alianças novas não tem os conceitos, até porque os conceitos mudaram, porque a situação socioeconômica, de desenvolvimento, mudaram. Então, eu tenho a impressão que o exemplo que foi feito no governo federal poderá ser seguido aqui com muita tranquilidade, até porque a gente pensa muito, muito igual. Não tem nenhuma barreira de conceito que possa nos fazer nós divergirmos. Queria aproveitar, chegou agora, convidar para fazer parte da mesa o senhor Otávio, que é o presidente do Diretório Municipal do Mobiliza. Faça favor. Uma salva de palmas. Oi, a Beatriz, da Folha do ABC. Aqui em São Bernardo, o presidente Lula já anunciou que será uma das prioridades dele na campanha das eleições. Também será replicado aqui a mesma aliança que tem no governo federal, com o Geraldo Alckmin, PSB, e o Lula do PT. Aqui também na sua figura, com o PT e o do Dr. Dib. Eu gostaria de saber, então, quando, de fato, Alckmin e Lula aparecerão na campanha dos senhores, se será depois da convenção ou antes da convenção já tem alguma coisa programada, e também por que os senhores, o grupo, optou por lançar e anunciar essa vice-candidatura neste momento e não na convenção, como costuma acontecer com outros candidatos nesse anúncio. Tá bom? Obrigada. Bom, primeiro, em relação à participação de Alckmin e Lula, né, nós quisemos antecipar, vou falar primeiro do anúncio agora, porque já está consolidado. Né? Dr. Dib será o nosso pré-candidato a vice-prefeito, e eu sou pré-candidato a prefeito, já foi antecipado. Nos antecipamos a todos os partidos ao definir, Partido dos Trabalhadores, a federação, anunciamos muito antes de todos os demais partidos a nossa pré-candidatura. E da mesma forma, não tem sentido quem vai ser, especulação, será o Dr. Dib, o nosso pré-candidato, que aceitou esse desafio. Então, no nosso entendimento, não estamos antecipando, estamos colocando no tempo certo. Segundo, estamos organizando a vinda de ambos, tanto do presidente Lula quanto do vice-presidente Geraldo Alckmin, como a participação de muitos ministros no debate do nosso programa de governo. São Bernardo é uma cidade diferenciada, ela tem alguns ministros da cidade. Ricardo Lewandowski é daqui de São Bernardo, Luiz Marinho é daqui de São Bernardo. Por acaso eu tenho um irmão de sangue, o Paulo Teixeira, que é também ministro, né? E por último nós temos o presidente da República, que é daqui de São Bernardo. Né? Essa eleição, ela é uma eleição que interessa muito ao governo federal, que está extremamente preocupado também com essa questão da cidade.
hoje São Bernardo está vivendo um grande desemprego, Então, para retomarmos o país, nós precisamos começar a retomar efetivamente a economia das cidades, né? E São Bernardo é uma das principais cidades desse país. Tenho a certeza que o vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin estará participando conosco aqui em reuniões, né? Assim como o presidente Lula deve estar aqui. Nós já estamos discutindo essa agenda, né? Porque nós queremos... O principal momento da participação de qualquer um deles é no período eleitoral. Não adianta a gente antecipar aqui e ali na frente não termos. Então, nós estamos negociando, porque nós queremos efetivamente o presidente da República aqui no período eleitoral e o vice-presidente também. Mas nós queremos mais, vamos querer antes, vamos trazer outros ministros também no debate do nosso programa de governo, e isso tudo já está sendo programado. Bom dia, Walter Estevam, da ABC Repórter. Sempre dizem que o PT e o sindicato dificultaram as negociações com as empresas, né? E vocês estão falando de retomar empregos, retomar o comércio, retomar a economia. Qual que é o projeto para conseguir fazer esse milagre? Eu não sei quem sempre disseram isso, viu, Walter? Mas assim, hoje que você tem um quadro real. Você tem um prefeito que, em momento algum, tem feito qualquer intervenção para manter as empresas na cidade. E eu vou dar um exemplo. Quando a Volkswagen quis ir embora daqui, o então presidente do sindicato, que era o Luiz Marinho, não era prefeito, nada, não era presidente da CUT, não tinha sido ministro ainda, pegou um avião, foi à Alemanha negociar com a Volkswagen na Alemanha para tentar segurar a Volkswagen aqui. Veio e fez a lição de casa, teve com o presidente Fernando Henrique Cardoso buscando a redução de impostos, com o governador Mário Covas buscando a redução de impostos, e a Volkswagen está aí até hoje. Então, aquele sindicato que dizem, né, eu não sei quem dizem, tem muita gente que dizem o que não é, né? Foi o sindicato que segurou a Volkswagen agora, recentemente, anunciou um investimento de 16 bilhões de reais esse ano. Então, assim, as empresas não têm saído por conta... A Ford teria ido embora por conta de sindicato. Agora, qual é a ação que o prefeito fez para que a Ford não fosse embora, que a Toyota não fosse embora, que a Mangels não fosse embora, que a Procter & Gamble não fosse embora, né? Que a BASF demitisse agora 150 servidores da linha de tinta automotiva, né? E Atento, né? Atento, ela foi embora porque o governo municipal não topou negociar a diminuição de tributos. Está em São Caetano com 12 mil novos empregos. Eu estou dizendo isso, Walter, porque é o seguinte: como é que nós podemos? É com o governo federal que nós podemos trazer novas empresas, novos investimentos. Eu não sei se você acompanhou, mas a imprensa local acompanhou a ida do sindicato para a China. Sindicatos metalúrgicos. Foi toda a diretoria para a China e já conseguiram trazer para cá para a montagem de ônibus em cima do chassi da Mercedes, né? E estamos buscando trazer novas empresas. Hoje, quando você fala da nossa situação, nós vamos precisar de muita ajuda, sobretudo do governo federal, para trazer novos investimentos e recursos para que nós possamos investir na saúde, na educação, na moradia, enfim, em outras políticas públicas, né? Então, assim, nós temos muita tranquilidade. Isso na década de 80 teve muita essa lógica da briga de sindicatos e empresas, e isso nunca aconteceu. São Bernardo é a segunda melhor cidade do Brasil para se investir. Dr. Dib estava lembrando a todos nós que nós somos cortados pela Imigrantes, pela Anchieta, pelo Rodoanel. Nós estamos ao lado
do maior mercado consumidor, talvez, da América Latina, que é a Grande São Paulo, uma região de 22 milhões de habitantes, uma região rica. Né? Estamos a poucos metros do Porto de Santos, a poucos metros de Cumbica, a poucos metros de Congonhas. Temos tudo aqui. E por que é que as indústrias estão indo embora? É questão sindical? Não tem absolutamente nada a respeito disso. Queria também só finalizar dizendo o seguinte: é desta forma, com essa união de esforços, e sobretudo na política, é que nós vamos buscar o crescimento dessa cidade, né, e a consolidação da economia dessa cidade. O deputado Barba pediu para fazer também uma consideração a respeito. Obrigado, Luiz. Joaquim, a história desse sindicato é uma história fantástica, né? Ela é tão fantástica que produziu um presidente da República eleito 3 vezes, o único no Brasil. A história desse sindicato, nós já discutimos negociação com Mercedes, com Scania, com a Volks, com a Ford. Eu era coordenador geral dentro da Ford, quando a Ford ameaçou fechar depois de 2.800 demissões, quando nós fizemos uma negociação de estabilidade no emprego para poder discutir produtos e discutir um investimento na época feito no caminhão pesado, né, no extra pesado e no New Fiesta, foi de 1 bilhão e 700 milhões de dólares na época para ser montado em São Bernardo. Então, qual que é a tarefa de um prefeito? Nós vamos dialogar muito isso com o Luiz, e o Luiz tem se mostrado aberto e com certeza que vai fazer isso. A tarefa de um prefeito é provocar todos os atores da região. Nós vamos chamar todo o movimento sindical, chamar todos os sindicatos que representam os empresários, chamar a comunidade científica, chamar a imprensa local, a imprensa regional, para debater como é que nós vamos construindo alternativas de tornar São Bernardo mais viável para uma geração ampla de emprego. Não tem economia de país nenhum do mundo que cresça sem geração de emprego. Não tem jeito. Você só cresce economia com geração de emprego. Então, nós temos essa capacidade de fazer isso, temos uma experiência. O Luiz é um parceiro do movimento sindical. Então, com certeza, nós vamos chamar o movimento sindical, vamos chamar os empresários da região, vamos chamar a associação comercial, vamos chamar os atores da região e a comunidade científica. O ABC, ele não começa hoje, ele começa em 1950 e se construiu sozinho, com uma coisa chamada de indústria da substituição de importações. E ele foi crescendo sozinho sem nenhum apoio governamental. Foi por uma iniciativa do setor privado. Então, faltou a mão, né, do setor público para ajudar, né, a fomentar a cada vez mais essa economia, e nós, com certeza, vamos fazer isso. Obrigado, Luiz. Leandro Amaral Bessenhoff, bom dia, deputado Luiz Fernando, bom dia, ex-prefeito Ilhandib, todos da mesa, colegas jornalistas. Só aprofundando um pouquinho, pré-candidato Luiz Fernando, em relação com os colegas me antecederam, qual é o peso dessas lideranças nacionais na sua avaliação aqui em São Bernardo, tanto do presidente Lula quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, que aliás tem agenda prevista aqui para São Bernardo para o dia 31 de maio. Vamos supor que a projeção do DIB não esteja correta e tenha segundo turno. Claro, não escolhe adversário, mas chega ao ponto dessas lideranças cravarem, olha, o candidato do Lula e o candidato do Bolsonaro estarão no segundo turno em São Bernardo? Obrigado. Da nossa parte, nós temos trabalhado muito a pacificação da política. Desde que o presidente Lula assumiu, a briga tem sido pela pacificação, pela paz, né? Porém, é fato que a tua fala, né, não é a mesma atitude do bolsonarismo, não tem sido essa. Ontem a gente viu um cenário de guerra na Assembleia Legislativa, um negócio muito triste.
a imprensa toda, a postura, né? Uma postura que não leva nada a lugar nenhum, né? Nós temos, ontem ao sair da Assembleia, doutor Dib, eu cumprimentei um deputado, que é hábito nosso, uma pessoa que é bem educada, ela passa pelos outros adversários ou não, cumprimenta, a gente discorda na ideia, não do ser humano da existência, né? Mas assim, é fato, Leandro, que muitos bolsonaristas discordam da existência da gente, não de pensarmos diferente e tal. Aí eu cumprimentei, a pessoa não respondeu, aí eu voltei, falei, boa tarde. Aí ele falou, mas hoje nós vamos aprovar a escola cívico-militar, mesmo vocês não querendo. Eu falei, meu irmão, isso é um debate lá no plenário, né? Vamos fazer. Né? Então, assim, eu não creio, mesmo você tendo alguns bolsonaristas raiz, como Paulo Chuchu, mas é uma pessoa que esses dias estava almoçando no restaurante, ele entrou e eu levantei e fui cumprimentá-lo. Né? Da nossa parte, não vamos buscar isso. Agora, se isso acontecer, eu acho que nós sairemos melhor. Porque, para quem não gosta, né, São Bernardo é uma cidade lulista, lulopetista. Né? Vou dizer para você por que eu digo isso. O Lula disputou várias eleições, perdeu 3 eleições antes de ser presidente da República. Ele venceu aqui as 3 que perdemos. O PT nunca elegeu um governador no estado de São Paulo, mas à exceção de 2018, todas as eleições, o candidato a governador do PT que não logrou êxito, venceu em São Bernardo. Na eleição passada, né, nós ganhamos para presidente da República, para governador, ganhamos a chapa também para senador, né, a chapa federal e estadual do PT saiu vitoriosa enquanto chapa, não individualmente, porque houve uma concentração, por exemplo, o governo só teve um candidato, né? Nós dividimos os nossos votos. Então, para você ter uma ideia, só do sindicato dos metalúrgicos saíram 3 candidatos federais, só da casa, né? Vicentinho, Marinho e Paulo Caires. E Alfredinho, 4 candidatos de um sindicato, né? Então, assim, nós não temos essa preocupação, não. Agora, a força nós entendemos que é muito forte, porque o maior eleitor, segundo a pesquisa, não fala a minha, a pesquisa quantitativa que a imprensa tem, que eu tenho, tal, né, que todos os pré-candidatos fazem, o maior eleitor em São Bernardo é o Luiz Inácio Lula da Silva. Então, assim, é muito forte a presença dele. A vinda dele aqui, ela ajuda muito, né? Ajudou muito na campanha do Marinho para prefeito, né? Enfim, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ajudar muito. Bom dia, Odair ABC agora. Deputado, alto endividamento da cidade, vendas de prédios públicos, como converter isso no crescimento da cidade? É importante a imprensa entender o que está acontecendo aqui em São Bernardo. Quando você vende uma Secretaria da Educação, você não está vendendo um prédio, você está vendendo uma política de educação. Aonde está, quer dizer, vai sair daqui, vai para onde? Olha só que absurdo. Normalmente, qualquer pessoa, quando vai mudar a casa, vai vender, ela muda-se da casa para algum lugar e depois ela vende a casa. Aqui venderam e não tinha lugar para ir a Secretaria da Educação. E aí, o que aconteceu com a Secretaria da Educação? Vocês, melhor que eu, sabem, porque acompanham diariamente o governo, até porque são imprensa, precisam noticiar. O que aconteceu? Tem um povo da Secretaria que está lá nos corredores do Senforp, tem um povo que está lá na UCI Farma, tem um povo que está
ali no Poupa Tempo, e tem um povo que está em casa, de home office, porque não tem lugar para trabalhar, né? Ou seja, isso é o fim do mundo, né? Está havendo a Secretaria de Finanças. Graças a Deus não teve êxito o primeiro leilão, espero que não tenha êxito nenhum outro, né? E antes, onde é que a Secretaria de Finanças vai? Né? Venderam o prédio da SU, ali na Caminho do Mar, né? Botaram a SU num cantinho, sabe, que não cabe. Enfim, o que estão vendendo não são só os prédios públicos, são as políticas que esses prédios públicos fomentavam e faziam na cidade. É um absurdo isso, é um absurdo. A prefeitura tinha que estar desapropriando áreas para poder pensar em fazer algo novo, e ela está fazendo o quê? Vendendo aquilo que tem. Outro dia falou, rapaz, isso aí precisa acabar logo essa eleição, senão nós vamos vender o passo. Sabe? E nós estamos rindo, mas é o que está acontecendo na cidade. Quem em sã consciência imaginava que pudesse se colocar à venda a Secretaria de Finanças da cidade ou a Secretaria de Educação? Sabe? Nós tínhamos que estar pensando em melhor acomodar, talvez ampliar para pensar em políticas novas. O prefeito está vendendo e acabando com essas políticas. Então, assim, de forma pragmática, nós vamos ter que fazer uma grande auditoria nessa dívida. Uma grande auditoria nessa dívida. Porque ela foi dobrada e nós não vimos. Você se endivida para fazer algo novo. O que veio de novo? Praça Parque, asfalto? Melhorou a educação? Melhorou a saúde? Melhorou a segurança pública? O que teria melhorado que levou a um endividamento do nível que está? Então, o que eu quero dizer a você? É uma questão que precisa ser auditada. Segundo, dívida se paga. Dívida se paga, né? E você vai precisar cortar gastos, cortar custos, para que efetivamente você possa governar a cidade. Tudo que um governo sério faz, que uma gestão correta faz, né? Gastaram mais do que deveriam gastar sem nenhum benefício para a população. Sem nenhum benefício. No meio disso, ainda tivemos uma pandemia que houve, a administração não gastou absolutamente nada, seja na saúde, seja na educação, porque a saúde foi só para cuidar da Covid, e se cuidou da Covid com o governo estadual e federal juntos. Nenhum centavo da prefeitura. A educação foi paralisada, as obras foram paralisadas, foi um momento de grande economia. Imagina se não tivesse tido essa pandemia no meio do caminho. E outra coisa, todos nós vimos outdoors na cidade dizendo: estamos economizando 1 milhão por dia. Vocês lembram disso? E isso foi para onde? Então, assim, isso nós vamos ter que rever todo esse conceito, vai ser um grande trabalho. E mais uma dependência. Nós vamos precisar muito do governo federal. Nós vamos precisar melhorar a arrecadação sem aumentar impostos. Nós vamos ter que efetivamente rever o valor da passagem de ônibus. Hoje, São Bernardo paga uma passagem de ônibus mais caro que Diadema, que Santo André, que a capital. Né? Tirando a capital, são cidades menores que as nossas, mais pobres que as nossas. Por que tem? Porque lá os prefeitos subsidiam. Aqui nem isso. Olha, eu me endividei para subsídio. Não há subsídio. Então, assim, a situação vai precisar de muita gestão. Como é que você trabalha assim? Uma gestão séria. Bom dia. Dib, essa questão da sua aliança com o PT não é novidade, tão novidade assim, né? Em 96, Maurício Soares, candidato do partido, embora pelo PSDB, vinha do PT. De novo, e você criou um cenário, você outro dia falava de um cenário, remetendo ao que você falou no começo aí, de liquidar a eleição no primeiro turno. No campo da direita, todos os demais candidatos são do campo da direita. Me ajudem, Alex Manente, Marcelo Lima, Flávia Morando e Rafael Demarque. No campo progressista, só tem praticamente Luiz Fernando e um pouquinho
desculpa um pouquinho, do PSTU. Como que você analisa essa questão? Como que você analisa essa questão mais friamente? E, de novo, o que te levou mesmo a aceitar esse convite? Depois, como você falou, você podia estar de pijama, né? O que te levou a aceitar esse convite para... Simbolicamente, obrigado, simbolicamente, pijama simbolicamente. Bom, o que me levou a assim, interpretar é mais ou menos a resposta do Leandro. O Bolsonaro vai vir aqui, né? Só que ele tem que decidir quem dos 4 que ele vai para, porque os 4 são bolsonaristas, né? Qual a diferença entre eles? Que eu saiba, nenhuma, né? Não só sobre o aspecto ideológico, mas também sobre o aspecto econômico. Eles pensam igual, né? Então, é muito difícil você entender o quadro em São Bernardo. O candidato da oposição tem 3 secretarias. O outro candidato da oposição tem 7 secretarias. E a maioria na Câmara. Então, mas essa oposição entre eles, né, é meio complexa, né? Então, a primeira pergunta, se a gente gostaria de escolher o candidato, para nós tudo faz, porque o que muda entre eles, né? Provavelmente é o nome, mas não a intenção, né? A intenção é a mesma, né? Porque eles estão fazendo um projeto de mãos dadas, né? Gostemos ou não. Então, eu acredito que a gente, nesse campo, vai trabalhar com mais facilidade que todo mundo. Devia ter tirado o som. Bom, então eu acredito nisso, que vai ser nós e eles. Quem eles? Qualquer um deles. Nós e eles. Essa vai ser a rotina da nossa campanha. Porque é a rotina que eles se lançaram. Não fomos nós que escolhemos os adversários. Foram eles que construíram isso. E eles já estão se engalfinhando, né? Batendo um no outro. Então, vamos ver o que vai sobrar. Mas que vai sobrar nós e eles, né? Então, vamos trabalhar. Não importa qual deles. Não importa qual deles e não importa se eles se juntam ou se separem, porque não muda nada. Essa é a minha visão. Não sei se eu estou falando também pelo Luiz, mas a minha visão é essa. E eu estou muito otimista nessa divisão, né? Eu acho que isso que vai fazer a grande diferença para o nosso lado. Bom dia, Luísa do Jornal Divulgação Exata. Eu quero cumprimentar o Luiz Fernando, em nome de cumprimentar todas as autoridades, lideranças presentes, e cumprimentar a dona Marilda Dib, né, que já foi primeira-dama, né? Cumprimentar todas as mulheres que estão presentes, que hoje as colegas da empresa, nós somos na maioria as mulheres aqui, né? Pela primeira vez, estou vendo que tem mais mulher hoje, doutor Dib e Luiz Fernando, que os homens, né? Mas, enfim, as minhas 2 perguntas é para o doutor Dib, tá? Doutor, o senhor já foi uma grande liderança do PSB, não só em São Bernardo, que foi prefeito, foi secretário pelo PSB, e também foi um grande líder do PSB na região do Grande ABC. Eu quero que o senhor destaque o principal convite que o senhor realmente voltou para o PSB. Foi o legado construído na sua história política que fez você voltar para o PSB? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta, como já foi falado aqui pelos colegas, por Barba, por todos, que o senhor tem uma grande experiência também, como já foi vereador, secretário, vice-prefeito, prefeito. Como o senhor enxerga, qual é a principal área que São Bernardo precisa
de urgência, de emergência, de todas as áreas da cidade. Bom, em relação ao PSB, fui eu que fiz um pedido pessoal para o Luiz Fernando para que ele trabalhasse junto a Brasília, que eu gostaria de voltar para o processo político, mas eu gostaria de voltar para o PSB, onde eu nunca devia ter saído, né? Mas eu pedi para o Luiz Fernando e ele prontamente trabalhou e a gente conseguiu isso nos últimos dias. E eu estou muito bem confortável, eu e o Cabreira, junto ao PSB. Quanto à questão... Qual é a outra questão? Qual é a área? Bom, com certeza a saúde, né? A saúde, que sempre foi exemplo aqui na cidade, vive momentos de terrorismo, né? Porque quando você fecha um hospital, como o HMU no Rude Ramos, que era um hospital que chama HMU, não por coincidência, era um hospital municipal e universitário. Então, quem tomava conta do hospital eram os professores, os doutores em ginecologia, obstetrícia, anestesistas, e conseguiram fazer um hospital que era pequeno ficar famoso no mundo, né? Foi o primeiro hospital da América Latina que fez cirurgia intraútero, né? Foi o primeiro banco de leite materno do Brasil, foi o primeiro projeto canguru do Brasil, foi a primeira casa da gestante do Brasil. Aí vem o prefeito e fecha o hospital. Gasta 200 milhões para fazer o Hospital da Mulher, que era um esqueleto que ele tomou dos funcionários públicos de São Bernardo. Mas ele pega e usa esse pretexto do novo hospital e tira a universidade, a faculdade do hospital e contrata uma empresa quarteirizada. Quer dizer, a fundação contrata uma outra empresa que está difícil descobrir o endereço dela, porque ela tem um capital grande, o capital dela é de R$1.000, e a especialidade dela é atendimento médico. E todos os servidores são sócios. Então, é típico, né, que não ia dar certo. E tanto não dá certo que o número de óbitos materno e infantil cresceram enormemente. Além de desleixos, né, fratura, deixar gás no útero, etc, etc. Hoje, o pré-natal de São Bernardo está todo mundo com medo de fazer parto no hospital. Qualquer conduta diferente, as pessoas ficam denunciando, porque estão com medo do atendimento, né? Então, a prefeitura trocou a qualidade da saúde, que garantia atendimento bom para os munícipes, trocou por um grande negócio, né? É o que eu acredito. Então, a saúde, né, você vai nas UBS, fila, fila, fila. Vai nas UPA, fila, fila. Dia sim, dia não, vai a polícia acalmar as pessoas, né? Porque os funcionários não aguentam. Por quê? Porque não tem médico, né? Quando tem médico, não tem remédio. Então, a saúde, né? Tem goteira, tem problema de pintura, tem problema de banheiro fechado, mas a ponte está azul. Entendeu? É isso que causa revolta em quem está doente, né? Você vê uma ponte azul, você fala assim, bom, a ponte ela funcionaria com qualquer cor ou até sem cor. Ela não deixaria de ser ponte. Agora, você não pinta a escola. Você não pinta o BS. Você pinta a ponte, porque isso é propaganda. Propaganda enganosa, de que a cidade está boa, está bonita.
Essa é a realidade. Então, se você frequentar qualquer unidade de saúde, você vai ver, é uma vergonha. E a gente está impotente, né? Porque ele construiu um hospital de urgência onde era o pronto-socorro e fechou as portas. Para você entrar lá, você precisa passar numa UPA. Então, se você tiver infarto aqui na Nova Petrópolis agora, você tem que ir numa UPA, provavelmente do Baeta. Sabe a chance, depois de você passar na UPA, que não tem remédio, e você chegar vivo no hospital, que é aqui embaixo, você não pode ir lá embaixo com infarto. Você tem que ir na UPA. E aí, a chance de você chegar vivo é grande se Deus tomar conta de você. Porque se Deus não tomar conta de você, sinto muito. Né? Essa é a realidade da saúde. Né? Em que nós trocamos, né, profissionais bons por quem custar mais em conta no conceito do governo. É isso aí. Bom dia a todos e todas na mesa. Luiz, durante esse processo, no começo do ano, vocês fizeram um grande processo de escuta pela cidade. A pergunta é o que resultou desse processo de escuta, o que a população necessita, que é carente, que critica. Doutor Dib, o senhor falou na outra coletiva que quando o Luiz o convidou, vocês conversaram, o senhor falou que independente se ia ser vice na chapa do Luiz ou não, o senhor estaria à disposição, o senhor iria para a rua. Se colocar à disposição da população de São Bernardo do Campo é rejuvenescedor? Em relação aos processos de escuta, né, não sei se toda a imprensa teve essa informação, nós realizamos mais de 30 reuniões na cidade, 20 regiões, a gente foi até os bairros, abriu, nós não falamos, fomos ouvir, até porque é hábito nosso construir aquilo que as pessoas precisam, solução para aquilo que as pessoas precisam, e não a gente chegar com uma solução, tirar, olha, eu vou te dar uma praça-parque, mas é isso que você precisa no teu bairro, né? Nós sempre fizemos o orçamento participativo, e para que a gente pudesse se apropriar efetivamente para a construção do nosso programa de governo, nós trabalhamos muito essa audição da cidade, né? Fizemos 20 regiões e já fizemos 12 ou 13 reuniões temáticas, só com o pessoal falando de saúde, só com o pessoal falando de educação, só com o pessoal da saúde, da segurança e da cultura e do esporte, ou as mulheres. Então, assim, nós fizemos várias reuniões temáticas, né? E elas, Cosmo, elas têm servido de base para efetivamente a gente construir soluções, pensar soluções para as demandas. Óbvio que os grandes problemas apontados, na minha opinião, são omissão da gestão atual. Uma delas é a questão da segurança pública. Todos os programas que tinham nas gestões anteriores, não estou dizendo da gestão de Luiz Marinho, estou falando de Luiz Marinho, de Dib, de Maurício Soares, de Demarque, de Aron Galante e tal, né, foram encerrados. Por exemplo, fecharam a Fundação Criança, né, é um órgão que foi criado em 1974, inicialmente como Fundação do Bem-Estar do Menor, depois Fundação Criança. O prefeito foi lá e encerrou não só o órgão e as políticas executadas pelo órgão, né? Fechou todos os programas sociais, ele proibiu a Fábrica do Futuro de usar os campos para fazer o Projeto Tigrinho. Nós tínhamos 7.500 crianças que eu tirava das ruas diariamente. E o motivo que ele nos proibiu usar os campos foi eleitoreiro, né? Eu era candidato à reeleição, ele lançava a esposa à eleição e nós íamos disputar os mesmos votos, né? Mal sabia ele que quem ia levar os votos na briga era o Barba.
né? E o Barba é que levou, né, Barba? Mas deixando a brincadeira de lado, por uma questão eleitoreira, ele proibiu a gente usar os campos e fazer o projeto Tigrinho, mas ele não acabou com o projeto Tigrinho. Todos os projetos que protegiam e que encaminhavam as nossas crianças e jovens foram paralisados. A consequência dessa ação é você aumentar o índice de criminalidade, porque quem foi, ao invés do Estado e de terceiro setor atrair a criança e o jovem, o crime e a droga atraiu. A prefeitura se omitiu, né? Empresas indo embora, na minha opinião, por omissão, sabe? Omissão. Não se justifica nós sermos o segundo lugar melhor para se investir e os investidores irem embora. E eu pergunto à imprensa, alguém tem resposta de por que as empresas estão indo embora? Né? Nem o prefeito. Então, assim, os principais motivos que a gente acolheu, as principais súplicas da população, pedidos de socorro, se deram em relação à saúde, à segurança pública e o desemprego na nossa cidade. A outra pergunta foi para o doutor Dib, se rejuvenesceu. Olha, me sinto bem mais jovem. A campanha libera uma adrenalina boa. Eu estou me sentindo muito bem. Depois dos perrengues, agora estou zero bala. E muito disposto. Então, eu acho que foi rejuvenescedor esse convite e eu entrar nessa campanha e insistindo que eu aceitaria de bom grado apoiar o Luiz sem precisar de ser o vice. Mas todos nós fizemos uma ponderação. Essa é a missão, nós vamos cumprir nossa missão o melhor possível, né? E acreditando muito na nossa campanha e na nossa vitória. Mais 3 questões para a gente encerrar. Bom dia, Fernando. Bom dia uma vez, doutor Dib. O Centro Comerciário aqui do ABC, só falar para vocês que esse mês de março nós tivemos 4.500 funcionários dispensados no comércio. Agora, meu pergunta é essa. Nós estamos vendo aí, parece que o metrô para a região do ABC. E outra que também se fala muito que pretende fazer um aeroporto aqui em São Bernardo. Vocês confirmam alguma coisa disso ou não? Está sendo gravado, né? Então eu queria registrar mais uma vez, gente. Toda vez que chega uma eleição aqui em São Bernardo, o metrô volta. Não é realidade, não é verdade que São Bernardo terá metrô a curto e a médio prazo. Não é verdade. É verdade que São Bernardo já teve o metrô. O governo, à época, o prefeito Luiz Marinho, o governador Geraldo Alckmin, o Estado, com a ajuda do governo federal, do presidente Lula e da presidente Dilma, foi feito um estudo preliminar, gastou milhões para se fazer esse estudo preliminar, o governo federal que pagou. Depois, muitos milhões para se fazer o projeto básico executivo, governo federal que pagou. Depois foi licitado, tá? Foram feitos todos os estudos preliminares, o projeto básico executivo, foi licitado a obra da linha 18 do metrô, ligando o Sacomã, passando por São Caetano, Santo André, São Bernardo. Isso era realidade, porque foi formalizado um contrato. E aí, à época, o governador João Dória, com a benevolência, né, a única resistências que nós tivemos foram de 3 deputados no ABC. O deputado Teonílio Barba, minha e do coronel Nishikawa. Esses 3 deputados se juntaram contra o desfazimento da linha 18, o desfazimento do contrato. Mas, com a benevolência dos demais deputados, do prefeito Orlando Morando, o Auric, o Paulo Serra, a decisão foi abençoar o governador, o Alexandre Baldi, que era o secretário de Transportes,
e rescindiram o contrato. Hoje o Estado está respondendo um processo bilionário. E quero dizer, a linha 20 do metrô é falácia. É uma linha que esse ano foi contratado um estudo preliminar dessa linha. Qual é a linha? Sai lá da Lapa, vem por São Paulo, passa ali pela região da Faria Lima e vem terminar aqui em Santo André, passando na divisa de São Bernardo. Divisa São Bernardo e São Paulo. Né? Passa de raspão por São Bernardo, diferente daquele que entrava em São Bernardo, vinha à frente do Paço, terminava aqui, mas tinha um projeto de chegar até o Alvarenga. Não virá metrô em curto, médio prazo, porque você tem que fazer o estudo preliminar, que é longo, é caríssimo, e só se começou. Depois você tem que fazer o projeto básico, e depois você vai licitar, e depois você tem que começar a obra. Você vai começar a obra de Santo André para lá, ou da Lapa para cá? Óbvio, por óbvio que vão começar onde dá mais dinheiro, onde vai ter uma necessidade maior, um público maior, que é dentro da capital. Então, se chegar aqui 2050, 2060... Agora, eu já vi outdoor de um dos candidatos, ao lado do governador Tarcísio, dizendo, agora a linha 20 vem. Eu já vi de deputada estadual, falando de linha 20. Gente, eu já disse no Diário do Grande ABC, em várias entrevistas minhas, o ABC jogou fora os políticos eleitos do ABC, Orlando Morando, e aí eu dando nome, Paulo Serra, Auríquio, e também, à época, o menino de Diadema, como é que ele chamava? Lauro Michels, abriram mão, aceitaram o governador, rescindiu o contrato, né, para fazer o BRT e jogar uma lógica de que iria fazer a linha 20. Então, eu queria terminar dizendo o seguinte, não é real. Quanto ao aeroporto, é uma briga nossa. No governo Luiz Marinho, primeiro porque Congonhas já não cabe mais. Está extremamente saturado e quem atrapalha Congonhas hoje é a aviação civil. O que você precisa? Para ampliar a capacidade dos voos comerciais para Congonhas, inclusive a segurança de Congonhas, você precisa tirar a aviação civil dali. Isso ampliaria a aviação comercial e daria um gap muito importante para o aeroporto de Congonhas. Desde 2012, o governo municipal protocolou, junto ao governo federal, a possibilidade de construir aqui em São Bernardo um aeroporto de carga e também para aviação civil. O que nós fizemos, eu, Barba, Luiz Marinho e Vicentinho, foi uma reunião com o ministro de Portos e Aeroportos, que era Márcio França, levamos a ele, aí mudou o ministério, nós tivemos com o novo ministro e levamos a ele um pleito. Participei de 3 reuniões, porque depois eu acabei tocando, mas esse pleito vem do deputado estadual Barba, deputado federal Vicentinho e meu, junto com o ministro Luiz Marinho, para tentarmos pleitear. Temos um adversário forte, que é da região ali de Cajamar e tal, que tem um projeto também muito avançado, e lá você tem um investidor que já tem disposição de fazê-lo, que é a CCR. Né? Nós estamos nesse pleito, nessa briga, estamos brigando para envolver, inclusive, particulares para fazer esse envolvimento, temos um debate com o Grupo Eco Rodovias, né, dentre outros, para buscar também esse pleito. Porque hoje o governo federal ele autorizaria vir fazer o aeroporto, mas quem é que vai fazer e explorar é um outro debate. Então, o modelo que está sendo debatido, hoje tem 2 pleitos no governo federal, lá da CCR e aqui nosso, que esses 4 políticos fizeram, mas nós só retomamos um pleito já de 2012, com um projeto básico, projeto executivo, e já tinha à época sido aprovado em várias escalas junto à aviação civil, o DAC, né, Departamento de Aviação Civil, entendendo que aqui é um lugar o mais propício a fazer esse aeroporto. Então, independentemente de sair lá ou não, hoje existe área disponível para trazer esse aeroporto, existe necessidade da Infraero
de tirar a aviação civil dali, e a nossa proximidade e as duas avenidas que nós temos que ligam São Paulo a São Bernardo a São Paulo, Anchieta e Imigrantes, seriam para escoar muito importante. Então é real, esse cenário sim é real, mas ainda está em estudo preliminar, não existe um projeto mais consolidado, como dizem que existe no metrô, que não existe, e quero reafirmar, vocês vão checar comigo, não virá esse metrô antes da década de 50, 60, porque não existe... época de eleição volta esse debate. Só lembra, Luiz, que você é a comissão permanente que debate o tema. Esse tema é debatido na Assembleia Legislativa, e a comissão da Casa que debate esse tema é a Comissão de Infraestrutura. E eu presido essa comissão. Então, estou falando com muito conhecimento de causa. Né? Não existe... Olha, tem a Comissão de Assuntos Metropolitanos, que também debate esse tema. Eu sou membro titular dessa comissão. E, assim, não existe. Quero dizer para a imprensa, quando vier alguém falar de metrô, pede para essa pessoa mudar de assunto e falar de coisa séria. Olá, bom dia a todos. Sou o Thiago Marintacho da ABC em Foco, e eu queria saber, uma pergunta bem simples, como que vocês pretendem dar continuidade no projeto da BRT, que está sendo agora construído, né, próximo ali, salvo engano, no Shopping Metrópole. Eu queria saber como que vocês pretendem dar continuidade nesse projeto que já dura pelo menos mais de 1 ano e meio, né, de construção. Obrigado. Uma pergunta rápida merece uma resposta rápida. É um projeto do governo do Estado, da MTU, e está em andamento. É um contrato Estado e um grupo econômico, está sendo feito. Presumo que eles devam inaugurar alguma coisa esse ano, 2004, um trecho, porque você tem um trecho muito pequeno ainda realizado. Eles têm prazo de construção, então isso não depende da prefeitura. Todas as licenças já foram tidas, né, e eles estão trabalhando agora, Estado e empresa, né, a construção dessa coisa. Não é uma ação que a prefeitura pode ou não interferir. Todas as licenças estão dadas, a gente já estudou o projeto, fomos para saber se teria interferência. O projeto está se dando, mas é um projeto do Estado de São Paulo e um grupo econômico. Gente, chegou ao fim, queria saber se alguém tem mais alguma pergunta ao Dr. Dib. Tudo tranquilo? Então, queria agradecer demais a vocês. Da nossa parte, nós vamos trabalhar muito, porque São Bernardo precisa, né, de uma renovação, e nós, sem dúvida nenhuma, representamos essa renovação. Né? Hoje tem um grupo que eu volto... repetir o que o Dr. Dib colocou, é um grupo que tem governado a cidade junto, que é composto pelo Orlando Morando, pelo Marcelo Lima, que faz 8 anos que é vice-prefeito, e do Alex Manente, que tem uma participação importante, né? O André Cinco, que é o braço direito do Alex Manente, é secretário, né? Junto, 2 secretários agora desincompatibilizaram para ser candidatos a vereador na chapa do Alex Manente. Então, assim, é um grupo que vem governando a cidade há 8 anos, e nós simbolizamos, sim, essa renovação. Entendemos que São Bernardo precisa de um choque de gestão, e, se Deus quiser, nós vamos vencer e dar esse choque de gestão, e São Bernardo será um lugar muito melhor. Queria agradecer todos os presidentes de partido que estão aqui, todos convidados nossos, mas, sobretudo, agradecer à imprensa que hoje topou atender o nosso convite, e queremos deixar aberto também, o dia que vocês quiserem falar conosco, vocês têm os nossos telefones pessoais, os nossos assessores de comunicação também. Então, só nos resta agradecer. Temos ainda um café ali que queríamos dizer a vocês que montamos para vocês, tá bom? Muito obrigado a todas e todos.